bloco, sobre a intenção do brasileiro de se transformar no escritor, se realmente a literatura no Brasil deixou de estar em segundo plano e parte para um primeiro plano, onde as pessoas estão buscando, sim, diversão e entretenimento através de uma boa leitura, e o senhor me falou para mim que sim, que estão e bastante. E isso é muito agradável de se ouvir, porque eu tenho a sensação de quando a gente diz assim, ó, que o Brasil está lendo mais, eu tenho a sensação de que nós estamos deixando de ser terceiro mundo, sabe aquela história assim? Estamos realmente abrindo os olhos e dando valores a coisas que são importantes para a constituição de um ser. E a leitura, ela traz isso, né, Silvio? Porque eu acredito que uma pessoa que lê bastante, ela consegue falar melhor, ela tem um vocabulário mais cheio de palavras. E isso faz sentido, não faz? Faz todo sentido. A leitura ela estimula a criatividade, estimula a linguagem, estimula várias coisas. E nós sabemos que é importante. Só que há uns anos atrás era muito complicado, a leitura não era muito divulgada, tanto na escola como em casa. E esse trabalho nas escolas veio muito forte. Eu tenho conversado com professores em escolas que eu visito também, eles partem agora para incentivar essa leitura por parte dos pais, então a leitura também em casa, que é uma coisa que eu gostaria de reforçar também. Não adianta a escola falar sobre leitura o ano inteiro, fazer um trabalho maravilhoso que realmente todas as escolas fazem. Mas se chegar em casa e não tiver o estímulo do pai e da mãe, esse peso é muito maior do que tudo isso que foi feito. É verdade. Então, os pais têm responsabilidade, sim. Sim, e não é só aquela coisa, eu vou ler uma historinha para o meu filho. A criança tem que chegar em casa e ver o pai lendo um jornal, a mãe lendo um livro, uma revista que seja, sentado e folheando. Pode ser revista, jornal, livro, e não especificamente para ela. E ela vai se espelhar naquilo, vai falar, puxa, alguma coisa interessante tem que eles estão olhando, porque a criança se espelha nos pais. E também esse trabalho de chegar a um horário do dia e vamos ler a história junto, preparar aquele ambiente. Então tem toda uma... inclusive será lançado um livro que eu escrevi sobre isso, como incentivar a leitura em casa. Preparar todo o ambiente, não aquela, está na hora da leitura, vamos ler, também não funciona assim. Tá, o que seria então, vamos lá, o que é preparar o ambiente? Sentar, né, ver um horário próprio. Então, se a criança está lá no meio de um desenho animado, é difícil interromper e falar que a leitura é agradável. Mas convidá-la para a leitura. Então, vamos agora ler um livro com o papai, com a mamãe. Então, vamos pôr um almofadão, um tapete, almofadas. Vamos chamar o papai, vamos, né? Então, desligar a televisão. Desligar a televisão. Então, é o momento da leitura. E, de repente, brincar com fantoche. Então, não tem o fantoche, mas pode improvisar a almofada. Com vozes. A almofada é um fantoche, uma meia, você coloca na mão. Então tem várias situações que a criança vai pelo lúdico. E ela vai preferir ouvir a história dessa maneira, às vezes, do que brincar de outra coisa, porque passa a ser uma brincadeira para ela. Vai chegar uma hora que ela cansou também, então não adianta querer chegar até o final da história. Então você vê que a criança, né, já cansou daquele momento, então vamos contar, vamos continuar depois, que tal se a gente contar? Terminar uma história amanhã? Amanhã. Acostumar antes de dormir também, em algum horário, a criança gosta. Porque a criança, na verdade, muitas vezes, ela não quer só escutar a história, ela quer ter a atenção dos pais. Então, a criança pede para ler a mesma história 5, 6 vezes, ela não quer ouvir a história que ela já sabe de cor, ela quer prender a atenção dos pais, que muitas vezes já estão loucos para sair dali e fazer as suas atividades, porque realmente chega o final do dia, tem que todo mundo tem seus compromissos, né? Mas a criança não quer saber, ela quer atenção. Então, uma estratégia que elas usam é isso, ficar pedindo para contar histórias. O pai pode aproveitar esse momento para realmente contar histórias e mostrar para ela, né, a importância. A pergunta que eu fiz para ti, que tu não conseguiu responder porque tu caiu do lado, é sobre as crianças. Eu estive aqui com a Carol do Luca e ela estava falando da menina dela que tem 8 anos, 7 anos, né, Carol? E que a menina está escrevendo, já é alfabetizada e está escrevendo um livro. E eu achei isso bárbaro, fenomenal. Uma criança que tem a criatividade para escrever um livro, que quer botar essa ideia no papel. Quando a gente fala assim, ó, dessa tua assessoria, dessa tua consultoria, esse cenário de ver uma criança querendo escrever um livro, é um cenário crescente no Brasil? Isso ainda está tímido no Brasil? Como é que a gente
coloca a criança nessa situação de repente falar assim, quero escrever um livro. Está acontecendo isso? O que acontece na escola tem trabalho de produção literária. Então as crianças acabam escrevendo livro, mas um livro artesanal. Isso estimula bastante. A criança fala, eu escrevi um livro, tem até a sessão de autógrafos que eles dão para os pais. É um livro, tem o formato do livro. Só que o que ainda não tem aquela conscientização é que ela pode ser uma escritora de verdade, com livros produzidos em gráficas. Então, ainda tem aquela sensação, dá para escrever livro, mas um livro artesanal, feito na impressora de casa, e dobra, feito. Mas estão com qualidades para ser escritores já. Escritores, de repente, com uma assessoria, ou de alguém especializado, ou dos pais, ou do próprio editor, para formatar as ideias dentro da criatividade da criança. Quando a gente fala dessa consultoria, dessa assessoria, nós estamos falando de que faixa etária de pessoas que procuram o Silvio Panza para ter um direcionamento ou para receber aquele empurrãozinho que tu falou que de repente muitas vezes tu dá o empurrãozinho? Sim, de todas as idades. Na questão das crianças, normalmente são os pais, o pai ou a mãe que vem conversar comigo para falar, depois não é para mim, os meus filhos que têm, já vejo que têm habilidade, então são pais que estão preocupados com isso. E aí também atende normalmente. E até pessoas de idade, assim, avançada. Em São Paulo, eu acabei conversando com uma senhora que ela tinha uma enxurrada de ideias. Assim. Ela sentou na mesa ali comigo, começou a falar várias ideias que ela tinha e não conseguia levar para frente. Aí, por fim, ela falou que ela auxiliava num time de futebol, que era de crianças de rua e que a comunidade ali montou um time de futebol e tal. E eu dei essa sugestão para ela. Eu falei, por que você não escreve um livro sobre isso? As pessoas gostam de futebol e gostam desse lado social também. Aí eu orientei a não colocar nomes, porque são crianças, não vai, mas fazer uma ficção em cima da realidade. E aí eu orientei ainda, você pode colocar as crianças para auxiliar a escrever o livro também, nessa produção. Eles vão se sentir importantes. Então, além de tirar participação especial. Participação especial, não vou colocar como coautor, mas eles podem participar, dando sugestões. Então, além de tirar da rua para o time de futebol, também auxilia nessa parte literária. Aí ela achou maravilhosa a ideia e falou que vai tocar adiante e vai, conforme for montando, vai passar. Então, às vezes, é uma dica que é o suficiente para a pessoa falar, puxa, é mesmo, eu estou com tudo aqui na mão.